Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. E assim eu e você vamos prosseguindo, olha que trem bom sou, ai, prosseguindo, olhando somente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, amém? Amém. Nos entregarmos como sacrifícios vivos. Vamos lá, juntos, em Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o 2 está escrito assim. Estão escritos, né? Romanos 12, do 1 ao 2, está escrito assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos de novo? Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A palavra de Deus nos diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. O Deus Uno, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Deus Criador, o único e verdadeiro Deus. Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente significa todo-poderoso. Todo poder está nas mãos de Deus, o Criador, o único e verdadeiro Deus. Deus é onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente. Deus sabe e conhece as coisas. A onisciência do Senhor, a onisciência do único e verdadeiro Deus, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos criou. A onisciência faz com que Ele saiba e conheça todas as coisas. E seu Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabia que ao criar o homem e a mulher, haveria separação entre Deus e os homens. O que nos separa de Deus é o pecado. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com Ele, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Uno, Deus Trino, onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabia, pois Ele sabe todas as coisas, pois um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Ele sabia que haveria separação entre Deus e os homens por causa dos nossos pecados, porque é o nosso pecado que nos separa de Deus. E a sua misericórdia é tão infinita, que o próprio Senhor, Ele providenciou a reconciliação com Ele, pelo único caminho que Ele deixou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com Ele, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo é reconciliado com o Criador. Quem crê em Jesus Cristo tem o perdão dos pecados. A Bíblia fala que aqueles que confessam os seus pecados e os abandonam encontram misericórdia. Reconhecer, crer no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é ter uma mudança de mente, é ter uma mudança de vida.
Aqueles que adulteravam não adulteram mais. Aqueles que roubavam não roubam mais. O que a palavra de Deus nos ensina? Aqueles que roubam não roubam mais. Antes trabalhe com as mãos, fazendo algo útil para poder socorrer, para poder ajudar os necessitados. Assim como Jesus Cristo, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, se tornou como de nós, sua criatura, sem pecado. O único justo que pisou na terra é Jesus Cristo. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus subiu ao céu e está à direita do Pai. Jesus voltará para trazer salvação aos que aguardam e condenação para os que rejeitaram. Quando Adão pecou pela desobediência de um único homem, Adão pecado e todo mundo leva a morte. Quando Adão pecou, passamos a ser alvos da ira de Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com ele gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Por crer em Jesus Cristo, por crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Pela obediência de um único homem, Jesus Cristo, nós somos reconciliados com o Criador. E o último inimigo a ser vencido por Jesus é a morte. Morte, cadê a tua vitória? Jesus ressuscitou. O próprio Deus, onipotente, onipresente, onisciente, ele providenciou a reconciliação com ele, por meio do único caminho que ele deixou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, nos convida a sermos sacrifícios vivos. Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2, nos convida a sermos sacrifícios vivos, a viver uma vida de renúncia, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida que glorifique e exalta o nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos pecar? Vamos. Somos imperfeitos, somos pecadores. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Vamos pecar. Mas quem ama Jesus não vive na prática do pecado. Pois ser cristão é viver uma vida de renúncia, é viver uma vida de santidade, é colocar a vida em ordem, é alinhar a nossa vida todos os dias, até o último dia de vida nessa terra. Até o nosso último fôlego de vida, até o nosso último respirar. Ser cristão é renúncia. Renúncia. É viver uma vida que glorifique e exalta o nome de Jesus, apesar de sermos imperfeitos. Quem ama Jesus não vive na prática do pecado. Somos imperfeitos, mas Jesus é perfeito. A palavra de Deus nos convida a viver em santidade, a viver em renúncia todos os dias, a viver todos os dias escolhendo Jesus Cristo, escolhendo renunciar aquilo que desagrada ao Senhor. Vamos pecar? Vamos, somos pecadores, mas nós alinhamos nossa vida todos os dias. Amém? Apesar de sermos imperfeitos. Pois cremos que nós fomos comprados por um alto preço, o preço de sangue, o precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluias. E ao aceitarmos, a vivermos esse convite para vivermos uma vida de sacrifício vivo a Deus, aí nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para experimentarmos e para comprovarmos essa vontade, temos que viver uma vida de renúncia, santidade, sacrifício que glorifica e exalta o nome de Jesus Cristo, conforme a palavra nos ensina. Amém? Que a vontade de Deus, que os sonhos de Deus para a sua vida se cumpram. Se cumpram. Que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Em nome de Jesus, amém? Que o sonho do Senhor se realize em sua vida. Em nome de Jesus, amém?
Nas suas orações, lembre de mim. Ore por mim.